Bem-vindos novamente a mais um breve Bode-Papo, episódio número 11, aqui no canal da Glupe, Grande Loja Unida Paulista. Para quem não me conhece, sou o Sereníssimo Grão-Mestre Cristiano de Almeida e agradeço aqui a presença de todos, nossos irmãos grupianos, nossos irmãos espalhados aí pelo orbe terrestre, por terra e mar, os irmãos de diversas potências, diversas lojas, independente de instituição maçônica, estamos aí debaixo da mesma bandeira da maçonaria, sempre lutando pela liberdade, igualdade, fraternidade, pelo amor fraternal, socorro e verdade. Antes de nós continuarmos o episódio de hoje aqui do nosso breve bate-papo, não se esqueçam aí de curtir os nossos vídeos, isso nos ajuda bastante. Se inscrever no canal, compartilhar o vídeo se fizer realmente sentido aí para vocês. Agradecemos também as manifestações dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos colaboradores, também muito felizes, né, com a volta, com o retorno do nosso podcast, né? Espero que você já tenha assistido aí o nosso podcast com a entrevista, né, onde eu, juntamente aí com o nosso apentismo grão-mestre Paulo Rafael, entrevistamos o nosso irmão Diego Oliveira, grande secretário de Relações Interiores, tá? Foi uma conversa muito boa, muito produtiva, e tenho certeza que esclareceu muitos pontos aí para todos os irmãos grupianos. Então, não se esqueçam, nós sempre vamos intercalar o podcast com o nosso bode-papo, tá? Sempre atualizando os irmãos, cumprindo aqui a nossa função, que é desmistificar a maçonaria, tratar a maçonaria aqui por esses canais na forma institucional, tirar aí o folclore, as informações desencontradas, as questões aí realmente tentam, né, tirar o brilho da nossa amada ordem, da nossa sagrada ordem, mas não conseguem, né, porque ela tem uma história, ela tem uma filosofia de arte real que é para a mudança do ser humano. Como sempre dissemos, a maçonaria faz de bons homens excelentes homens e ergue templos à virtude e cava masmorras aos vícios. Então, vamos em frente e contamos com a participação de todos. Hoje, no nosso breve bate-papo, nesse 11º episódio, nós falaremos aí dos ritos maçônicos, né? Muito se tem falado, muito se tem questionado, por que existem tantos ritos, né, no mundo, por que existem tantos rituais, por que existem tantos métodos, né, de trabalho, tantos sistemas de trabalho maçônicos, sendo que a maçonaria é universal e leva sempre para o mesmo sentido, né? Na verdade, o que eu acabei de dizer já dá uma resposta, né, a essas perguntas, né? O que é um rito? Rito é a forma de conduzir uma reunião, tá? Então, toda reunião tem um começo, um meio e um fim. E existe uma forma de se conduzir essa reunião. Eu costumo dizer que existe a moda francesa, existe a moda inglesa, existe a moda americana, existe a moda brasileira, né? Então, entre outros, tá? Então é apenas a forma de conduzir reunião. E por que existem tantas, né? Qual está certa e qual está errada? Na verdade, não existe nem certo nem errado. A forma de conduzir reunião, os ritos maçônicos, né? A prática dos rituais, é justamente com base em questões históricas, com base em questões comportamentais, de entendimento, enfim. Mesmo que alguns ritos tenham instruções diferenciadas, todas as informações ali são universais, elas vão levar para o conhecimento da maçonaria universal, tá? Então, toda vez que você ouvir falar de rito, você sabe que é uma prática, é um sistema de trabalho maçônico que visa, que tem por objetivo passar as instruções maçônicas, passar ali a filosofia da maçonaria. Então, não importa se um rito tem um pouco mais de instrução, a instrução seja, como eu disse, diferenciada, mas ela sempre vai levar ali para o objetivo principal, que é a ordem maçônica. Então, eu vejo também muitos falando, irmãos, né, e até que não são irmãos, aqueles que pesquisam, aqueles que procuram estudar a maçonaria, tem isso. Ah, mas aquele rito tem mais coisas, aquele rito tem mais informações, aquele rito tem mais particularidade, sim, como eu disse aqui no princípio, tá? Mas todos levam a ideologia maçônica, todos levam aí a tradição maçônica, digamos assim. Então não existe nem certo nem errado. Então eu vejo também muitos irmãos falando, no rito X tem aquilo, então tem uma explicação detalhada sobre aquilo, sim, mas é inerente ao rito, né? Quando eu entro na maçonaria, o que eu devo fazer? Aprender sobre o meu rito. Eu tenho que aprender sobre o meu sistema de trabalho maçônico, tá? Se eu me identifico com ele, se eu fui iniciado nele, meu venerável mestre é deles, meus irmãos ali da minha loja maçônica dentro do templo são deste rito, eu tenho que seguir esse rito, tá?
a não ser que eu não me identifique com o rito, aí já é uma outra história. Mas, por via de regra, todos nós que somos iniciados nos ritos, né, que nós somos iniciados ali no sistema de trabalho, nós acabamos né, nos afeiçoando, tendo uma memória afetiva em relação ao nosso rito. Por isso cada um defende o nosso rito, né? Até depende das brincadeiras aí que nós fazemos, né? Das brincadeiras internas. Mas então eu tenho que descobrir o meu rito, eu tenho que me aprofundar no meu rito, saber a história, saber as particularidades, dominar o meu rito para que depois eu possa entender os outros sistemas de trabalho maçônico, tá? Seria basicamente isso, tá? Então isso é muito importante. Antes de falar de qualquer rito, eu tenho que saber do meu, eu tenho que me especificar no meu, perdão, me especializar, me aprofundar, para depois fazer aí as analogias, fazer as comparações, fazer, na verdade, os encaixes, né? Fazer o encaixe das informações aí de cada rito, tá? Então isso é muito importante. Então, repetindo, não existe certo ou errado, cada um tem um sistema de trabalho aí para poder praticar a maçonaria, tá? E antes de nós continuarmos também, já esclarecendo, né, essa questão de rito e ritual. Rito, vamos colocar aqui no contexto maçônico. Rito é a nomenclatura do sistema de práticas ritualísticas, que é o ritual, tá? Então, rito é o título, ritual é a prática, tá? E falando aqui também, nós vamos passar aqui a nossa apresentação de hoje, digamos assim, o nosso estudo de hoje, que ele é amplo, tá? Ele é permitido a todos, porque trata da parte histórica e documental. Então não é instrução maçônica, tá? Antes que chovam em comentários dos vigilantes, né? Vigilantes do, como posso dizer, do de informações aleatórias, né? Digamos assim, que gostam sempre de questionar e tudo mais. Aqui não tem instrução maçônica, aqui não tem nenhuma informação que deve ser passada apenas no tempo, tá? Então, para você aprender maçonaria, é só quando você se torna um maçom e obrigatoriamente dentro de um templo maçônico ou no contexto de uma loja maçônica com um venerável mestre, tá? Então, isso são instruções maçônicas. Por que elas não são passadas para todos? Nós já explicamos isso aqui nos podcasts anteriores, também nos bodipapos, tá? Você precisa estar preparado. Então, as informações maçônicas, instruções maçônicas, são apenas para membros da maçonaria. O que nós passamos aqui nos nossos canais são as informações históricas, são as informações institucionais, justamente ali para desmistificar. Então, o que nós vamos falar hoje dos ritos maçônicos, justamente é nesse contexto, tá? Apenas histórico, didático. Não tem nada a ver com instrução, não tem nada a ver com, digamos assim, a filosofia que é aprendida dentro do templo. E repito, para ser maçom, você precisa ser escolhido, você precisa ser apresentado, você precisa ser convidado, você tem que ser iniciado para ter acesso às instruções para que faça sentido e seja produtivo, tá? É muito importante que se diga isso, perfeito? Bom, dadas essas considerações iniciais, então vamos aqui falar um pouco dos ritos maçônicos, né? O que são os ritos maçônicos, quais são as particularidades, é claro, de uma maneira geral, no conceito básico de todas, tá? Para que nós possamos ter aí não só os irmãos grupianos, mas também todos os nossos outros irmãos e também aí os admiradores, os pesquisadores, tá? Nesse ponto de vista aqui, você pode aprender tranquilamente, tá? Então, é um estudo aqui da loja de pesquisa dos maçônicos PEN, né, na coletânea de estudos maçônicos, onde nós vamos aprender um pouco aí sobre a questão da nomenclatura dos ritos, um pouco aí da questão dos ritos maçônicos, tá? Vamos falar então do primeiro rito. Na verdade, vamos descobrir, vamos saber, né, como que devemos tratar esse assunto, ter um pouco da noção do conceito básico, né? Eu acho que isso é muito importante para nós iniciarmos então, tá? Então, primeiramente, eu tenho que saber que rito maçônico é um conjunto sistemático de cerimônias e ensinamentos maçônicos e que esses variam de acordo com o período histórico, conotação, objetivo e temática dada pelo seu criador. Em 600 anos de maçonaria documentada, uma intensidade de ritos surgiu, mas de 1356 a 1740, um rito apenas, ou melhor, um sistema de cerimônias e práticas, ainda assim o título de rito, que normatizava as reuniões maçônicas, tá? Não há nenhum órgão internacional para reconhecer ritos, tá? É importante que se diga isso. Acima do terceiro grau, cada rito estabelece sua própria doutrina e hierarquia cerimonial. Aqui está sendo falado da questão
ditos graus filosóficos ou graus superiores, tá? Nós vamos fazer um bate-papo aqui só para isso, tá? De graus filosóficos, então vocês vão entender melhor. Então é bom que se diga isso, que se fique bem especificado, que acima do terceiro grau, cada rito estabelece sua própria doutrina e hierarquia cerimonial. Vamos falar aqui, então, do ritual de emulação, tá? Na qual eu também fui iniciado, na qual eu também faço parte, tá? Com muita honra e muito orgulho. E aqui já deixo também de antemão a questão da confusão que é feita no Brasil entre o ritual de emulação e o rito de York, né? Eu fico até abismado, realmente, de saber. Existem até livros falando sobre isso, a questão de palestras, né, que são feitas aí até por irmãos dizendo que o ritual de emulação e o rito de York são a mesma coisa, né? E que, na verdade, o título do ritual é Rito de York, Práticas do Ritual de Emulação. Totalmente fora da realidade, tá? Ritual de emulação é em inglês, rito de York é americano, tá? O rito de York ele tem uma base inglesa, mas ele é um rito americano, tá? Como nós vamos saber aqui nos próximos slides, tá? Então, se falando de ritual de emulação, refere-se ao conjunto de cerimônias maçônicas, tal como praticadas na sua exatidão por uma loja maçônica inglesa, em especial a Emulation Lodge of Improvement for Master Masons. Essa loja inglesa de instrução tem como maior propósito a demonstração prática das cerimônias nos 3 graus fundamentais da maçonaria para mestres maçons do mundo inteiro, tal como foi concedido e aprovado pela Grande Loja Unida da Inglaterra na sua formação. Ritual de emulação é também o nome do livreto contendo os textos e recomendações de procedimentos para cerimônias, tá? Já faz quase 200 anos que a Lodge of Reconciliation foi criada para mesclar os rituais praticados pelas 2 grandes lojas originais e depois demonstrá-lo para a recém-formada Grande Loja Unida da Inglaterra. Depois do seu trabalho concluído e aprovado, a loja parou seus trabalhos em junho de 1816. No ano seguinte, formou-se a primeira loja permanente de demonstração do novo ritual, a Established Lodge of Instruction, que contava em seu quadro com vários membros da Lodge of Reconciliation, tá? Isso é importante também nós sabermos, tá? E se falando de ritual de emulação também, se fala ritual de emulação e não rito de emulação, porque na Inglaterra ele não tem um título. O ritual de emulação já é a coletânea das práticas cerimoniais, tá? Nós aprendemos muito isso, falamos muito disso também. Então não se fala rito de emulação, se fala ritual de emulação, tá? Agora sim vamos falar do rito de York. Tá? Vamos ver aqui a diferença histórica, a diferença ali, vamos dizer assim, logística, tá? Da prática do rito. O rito de York é um rito predominante da maçonaria norte-americana. Sobre sua égide se desenvolveram líderes da sociedade estadunidense nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. As Blue Lodges, ou seja, as lojas simbólicas norte-americanas, trabalham com um ritual que descende diretamente do velho ritual da Grande Loja dos Antigos, de 1751. Portanto, mais antigo do que os rituais ingleses atuais, todos posteriores à União de 1813. O rito de York foi fundado no ano de 1797, tendo como organizador e fundador principal o irmão Thomas Smith Webb, tá? Thomas Smith Webb. É justamente este irmão que deu a estrutura e doutrina filosófica com os seus respectivos procedimentos ao sistema maçônico, que pode ser identificado pelo nome de rito americano ou rito de York. Tá? Isso é muito importante aí que nós possamos ter um entendimento, tá? Então nós sabemos aqui a diferença entre o ritual de emulação e o rito de York. Agora, se falando do rito escocês antigo e aceito, do Reia, né? Um dos, até anteriormente, um dos mais praticados no Brasil, tá? Os primeiros indícios, né, do início do rito são meados de 1733, registros que constam os graus chamados mestres escoceses, tá? Lojas que funcionavam no Temple Bar, na Inglaterra, e outras lojas francesas guardam esses registros, né? Guardam os registros deste grau. As poucas referências encontradas
indicam que essas eram sessões incomuns realizadas em cerimônias especiais. Existe muita controvérsia sobre a influência templária no Réia, tá? Então nós falamos aqui no nosso vídeo aqui do Bode Papo sobre a questão dos templários, né, e a ligação com a maçonaria, tá? Você pode assistir aí nas playlists. Mas os estudos brasileiros mais atuais, feitos por Nicola Aslan e José Castellani, alegam que o templarismo não influenciou o Réia, propriamente dito, mas sim ao rito de perfeição, ou de Eredon, sob a pena de Andrew Hussey, cavaleiro escocês, que protagonizou a criação deste rito em solo francês. O rito de perfeição, ou de Eredon, foi por esse motivo o ponto de partida para o Réia, mas ele sofreu vastas modificações até se tornar o que é hoje. Outras informações também complementares. Nós falamos também aqui no nosso bate-papo, né, sobre os ditos pais da maçonaria. Fala também de Albert Pike, que é o responsável e, vamos dizer assim, o mais importante, né, pela mais importante revisão e reestruturação que o Réia recebeu, tá? Então foi Albert Pike que fez toda a reestruturação, na verdade, do rito escocês antigo e aceito, né? Com 10 anos de maçonaria, Pike foi convencido por Albert Mackey, para ingressar no Réia. Então, ele viajou para Charleston, onde ficava o Supremo Conselho, e recebeu as instruções do 4º grau ao 32º grau, e começou a ajudar o Conselho a estruturar, revisar e consolidar o rito. Em 1860, a Guerra de Secessão forçou o Supremo Conselho a se mudar para Washington, capital, tá? Na Guerra Civil Americana. Em 2 anos, Pai acabou o trabalho e recebeu o grau de honra de soberano grande comendador, o grau 33 do Réia, em 1859. Outras edições do trabalho foram feitas, mas a oficial foi publicada em 1884 com o título Moral e Dogma do Rito Escocês Antigo e Aceito, da Maçonaria, ou simplesmente Moral e Dogma. Né? Nós falamos também nesse vídeo aí do Bode Papo da questão de Albert Pike ser considerado por alguns, ou era considerado por alguns como Papa maçônico, ou o livro Moral e Dogma como a Bíblia maçônica. Nós já vimos que essas informações elas não procedem. Tá? Importante que nós sempre relembremos disso. Vamos falar também do rito escocês retificado. Tá? Temos como datas marcantes, né, no rito escocês retificado, a Convenção de Unword, em 1754, a convenção, né, convenção quer dizer reunião, a Convenção de Altenberg, 1764, de Colo, em 1772, a Convenção de Brunswick, em 1775, a Convenção de Lyon, ou Lyon, como preferir, em 1778, também chamada Convênio do Galé, que definiu a sua forma atual, e finalmente a Convenção de Williamsburg, em 1782, que confirmou o Convento de Lyon. Tá? Todas essas reuniões para ali consolidar esse rito escocês retificado. Então, além do rito escocês antigo e aceito, nós temos também o rito escocês retificado. Tá? O rito escocês retificado é um rito surgido na segunda metade do século XVIII na França, com um ressurgimento aparente no século XIX e também em 1960. Tá? É provavelmente o rito mais próximo da maçonaria operativa medieval, ou seja, da maçonaria anterior a junho de 1717. Na verdade, vamos dizer aí, anterior a 1600, 1601, tá? O maçom retificado, no dia da sua recepção, o novo irmão promete exercer caridade para ser beneficente para com todos os homens, né? Então, a prática é uma particularidade muito forte nesse rito, a prática da caridade, a afirmação da fraternidade, da solidariedade, que caracterizam o ideal maçônico, e o rito escocês retificado não se desvia deste compromisso. Jean-Baptiste Wheeler Moss, arquiteto principal do regime escocês retificado, chamou de a beneficência de uma loja da qual ele foi o fundador em Lyon no século XVIII. Tá? Já os historiadores apontam para o compromisso e dedicação deste mesmo Wheeler Moss na vida cívica e social, dedicando-se em particular aos hospitais e depois aos hospícios civis de Lyon, dos quais foi administrador voluntário por muitos anos. Com a burguesia de Lyon, Wheeler Moss é conhecido por estar ativamente
envolvido em trabalhos de caridade, educação básica e ajudar os necessitados. Tá? Então, aqui é uma particularidade do rito escocês retificado. Vamos falar também do nosso querido rito Adoniramita, né? O rito Adoniramita. O rito Adoniramita é um rito maçônico de origem francesa. Em 1725, a maçonaria passa a adotar o grau de mestre maçom, isso na Inglaterra, e a partir desta data a maçonaria começa a adotar este que completaria os graus de aprendiz e companheiro, mas este fato somente foi concretizado em 1738. Então esse rito ele é baseado em uma lenda e a partir do surgimento do mesmo vimos florescer uma dúvida que geraria o que hoje conhecemos como rito adoniramita, pois o dito grau trazia em si uma dúvida peculiar. Na verdade, assim, pelo fato da escassez de divulgação da literatura essencial de suas raízes, ou pela desinformação de escritores que levaram uma multidão de praticantes a não conhecer de fato a estrutura proposta no seu melhor arranjo, entende-se a compilação preciosa da maçonaria doramita passou por muitas modificações, né? Pois na sua essência as raízes sintéticas da ordem sapienciais francesas foram muito modificadas no caso ali do rito de Heredon e do rito de Reia. Tá? Então, o que o texto aqui quer nos dizer? Existia uma essência dorinamita ali no seu princípio, né? Então, é como eu digo, às vezes um estudioso maçônico, um pesquisador maçônico, ele quer fazer uma melhoria ali no rito, isso nós vamos falar aqui no final do vídeo, essa questão de rito, a antiguidade do rito, a questão de mudança, a questão de criação de rito, tá? Então, talvez eles quiseram ajudar, dar uma modernização ao rito, talvez dar uma evolução ao rito, mas isso acabou prejudicando a essência do rito adoniramita, tá? Porque ele acabou passando por muitas modificações, né? O que é sempre danoso e é óbvio, né? Tira da essência, né? Tira da sua originalidade, tá? E também houve as modificações sendo levadas aí para o rito de Heredon e do rito do Reia. Então, o rito adoniramita que é praticado hoje, é claro, como posso me atrever a dizer, como da maioria dos ritos, ela perde ali a sua essência e acaba se modificando, tá? Mas acaba tendo também a sua originalidade, acaba tendo a sua linhagem de qualquer forma, tá? Mas aqui eu estou dizendo apenas no contexto realmente ali de mudanças, né, desde a sua origem até os dias de hoje, tá? Em sua execução básica, modificações estruturais o afastaram cada vez mais da sua origem. E se colocarmos o rito original e o praticado hoje, teremos praticamente dois ritos diferentes, com o mesmo nome. No entanto, temos vigorosas lojas trabalhando nesse sistema que é considerado como um dos mais belos da maçonaria moderna. Realmente também gosto muito do rito adoniramita, nós temos aqui na Grupo, eu considero belíssimo, tá? Sem palavras realmente para descrever o rito. Vamos falar também do rito Schroeder, né, que é um rito alemão, né? Então, Schroeder em alemão é um ritual maçônico utilizado por várias lojas, na verdade, ali na Alemanha, criado por Friedrich Ulrich Ludwig Schroeder e submetido aos mestres de Hamburgo em 29 de junho de 1801, que o adotaram por unanimidade. Desde logo cedo, conquistou numerosas lojas em toda a Alemanha e em outros países, onde passou a ser praticado principalmente por maçons de origem alemã e logo recebeu o codinome do seu fundador como rito de Schroeder, tá? O rito Schroeder, né? Alguns fazem, alguns dizem de uma forma, de uma pronúncia diferente, tá? Mas nós conhecemos como rito Schroeder, também está correto. Realmente ocupa uma posição de destaque entre os ritos maçônicos, pela concordância com o rito da Grande Loja da Inglaterra, tá? Pela eliminação de todos os adiantamentos inseridos no final do século XVIII, pelo espírito puro de humanismo presente em seu cerimonial e pelo brilho da linguagem clássica do alemão. Isso é muito importante também. Não tive a oportunidade de conhecer, espero conhecer em breve também, tá? Vamos falar também do rito moderno. O rito moderno é um rito laico da maçonaria que obriga diversas formas de filosofia, como o deísmo, o panteísmo e o agnosticismo, com grande difusão e prática no continente europeu, onde é conhecido usualmente por rito francês e também por rito francês moderno. O nome deve-se à adoção do ritual
da primeira grande loja de Londres, dita dos modernos. Conhece-se os rituais dessa primeira grande loja. Assim, o rito dos modernos é traduzido para o francês e passa a denominar-se, por facilidade e abreviação, de rito francês ou rito moderno. Neste último caso, nos países anglo-saxônicos e na América Latina, em vez de rito francês ou moderno, como é a sua designação correta, principalmente a partir de 1801, quando o Grande Oriente de França publica o Régulateur de Maçon para utilização nas lojas simbólicas. Tá? O rito moderno também é muito interessante. Vamos falar também do rito brasileiro. O rito brasileiro é um rito reconhecido e incorporado oficialmente pelo Grande Oriente do Brasil em 1914, quando era grão-mestre Lauro Sodré. Teve curta duração inicial, ficando sem uso até meados da década de 1940. De 1940 até a década de 1960, houve várias tentativas de reerguer o rito, porém sem sucesso. Somente em 1968, sendo o grão-mestre professor Álvaro Palmeira, este rito foi regularizado, sendo praticado por várias lojas até aos dias atuais. Tá? Então é muito interessante também esse sistema de trabalho brasileiro, né? Que adota a legenda Urbi et Orbi, o que significa a sua atuação nacional e internacional. Adota o sistema de 33 graus, com 3 graus simbólicos e 30 graus filosóficos, mas com a diferença de que seus graus ditos filosóficos estudam temas atuais e relevantes. Bem, eu deixei aqui para o final um rito muito interessante, tá? Talvez você já tenha ouvido falar, o Rito Almeida. Por que eu coloquei aqui Rito Almeida? Antes de explicar isso, vamos só ao que diz aqui o nosso estudo, tá? E já recapitulando aqui o que nós falamos no princípio, já resumindo e concluindo, tá? Os ritos maçônicos são compostos por procedimentos ritualísticos e métodos utilizados para transmitir os ensinamentos e organizar as cerimônias maçônicas. Perfeito, entendemos isso. Entendemos também que cada rito tem suas características particulares, assemelhando-se ou divergindo de outro em aspectos gerais, em detalhes. Preste bastante atenção, eu vou repetir. Cada rito tem suas características particulares, assemelhando-se ou divergindo do outro em aspectos gerais, em detalhes, mas convergindo em pelo menos um ponto em comum. Convergindo em um ponto em comum, a regularidade maçônica. Isto é, o reconhecimento internacional amparado pela maçonaria universal. Eu falei isso bem, falei bastante isso aqui no começo do nosso bate-papo. No mundo, já existiram mais de 200 ritos e pouco mais de 50 são praticados atualmente. Tá? Então vamos falar aqui dessas estatísticas. Tá? Os mais utilizados são o rito de York, 70%, o rito escocês antigo e aceito, 12%, rito moderno, 7%, também chamado de rito francês ou moderno na Europa, tá? Isso aqui em questões mundiais, tá? Internacionais. Juntos, esses três ritos, como os praticantes, vamos dizer assim, que são 99% dos maçons especulativos. Ou seja, isso é muito importante. Para ser considerado um rito maçônico, deve-se ter antiguidade, chancela, linhagem e fundamento. Não se cria do nada. Então, quando nós falamos de rito maçônico, ele tem que ter antiguidade, ele tem que ter uma linhagem, né? Pelo menos aí 100 anos, tá? E é justamente os ritos que nós praticamos. Então, não se pode criar um rito do nada. Por isso que eu criei aqui, na verdade, por isso que eu coloquei aqui Rito Almeida, tá? Porque mesmo com tantos ritos, com tantos sistemas de trabalho, existem ainda loucos aí e desvairados que tentam criar novos ritos, tá? Realmente vai para o campo da irregularidade, perfeito? Então, espero que isso fique bem especificado aí para os irmãos, também para os nossos, para os estudiosos, pesquisadores de maçonaria. Meus irmãos, amigos, espero que vocês tenham gostado do nosso breve bate-papo de hoje. Não se esqueçam de colocar nos comentários, caso vocês queiram também enriquecer, quem for dos ritos aqui citados, caso queira nos enriquecer aí com as suas participações, isso nos ajudaria bastante e nos deixaria, né, muito felizes aí com a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, foi feito exatamente de uma maneira ampla para que todos pudessem ter acesso. Que o grande arquiteto do universo abençoe a todos e aguardo vocês aqui
em mais um breve Bode Papo ou no Bodecast aqui no canal da Grupo Grande Loja Unida Paulista.